Um maravilhoso carnaval, uma linda e verdejante vida para você que está assistindo aqui essa leitura de runas. Lembrando que essa leitura de runas vai falar do seu signo durante essa semana, do dia 20 até o dia 26. Então a gente começa a semana com energia 2 e vai terminar com energia 8. Então é uma semana muito boa para negócios. O viés da semana é uma semana de negócios. Começando com a energia do 2, que é uma energia de negócios, termino com a do 8 para expandir tudo aquilo que foi mexido durante a semana. Então, se você tem alguma coisa que você quer mexer, que você quer criar, você quer lançar, essa semana aqui está maravilhosa para isso. Se não, vamos seguir. Então, só lembrando, a gente faz a leitura com três runas. Uma vai falar de você, uma vai falar das suas relações e outra vai falar do trabalho. Obviamente as relações, às vezes, elas entram para dentro do viés do trabalho, assim como a gente tem também a questão do trabalho que entra dentro das relações e está tudo certo. Então, vamos às leituras. Arianos, arianas, semana extremamente positiva, principalmente na parte do trabalho. A gente tem que você vai estar bastante em evidência, bastante em foco, mesmo porque a gente está quase entrando no ano novo astrológico, então a energia ariana já está supimpa, né? Está assim fervilhante. Tomar cuidado somente na parte dos relacionamentos. Tem alguns pontos em que essa luz que você está submetido, que você está se mostrando, não estão iluminando direito isso. Então precisa ter algumas conversas no relacionamento e não deixar que o seu brilho, né, pessoal esteja ofuscando algumas partes, criando sombras mais profundas no seu relacionamento. Trabalho, época excelente para iniciar novos projetos. Semana maravilhosa para você que está procurando trabalho, conseguir trabalho, e para você que está começando os seus negócios irem para frente. Arianos, arianas, semana extremamente positiva, principalmente na parte do trabalho. A gente tem que você vai estar bastante em evidência, bastante em foco, mesmo porque a gente está quase entrando no ano novo astrológico, então a energia ariana já está supimpa, né? Está assim fervilhante. Tomar cuidado somente na parte dos relacionamentos. Tem alguns pontos em que essa luz que você está submetido, que você está se mostrando, não estão iluminando direito isso. Então precisa ter algumas conversas no relacionamento e não deixar que o seu brilho, né, pessoal esteja ofuscando algumas partes, criando sombras mais profundas no seu relacionamento. Trabalho, época excelente para iniciar novos projetos. Semana maravilhosa para você que está procurando trabalho, conseguir trabalho. Taurinos, taurinas, o que nós temos essa semana? Semana mais voltada para você mesmo, para suas próprias questões, para você olhar para você com mais atenção. Também é muito importante, meus caros taurinos, minhas caras taurinas, a questão que vai ser uma semana muito boa. Se você centrar atenção em você e ver onde é que você está em falta na semana, você vai ter uma semana excelente. Nós vemos que na parte amorosa, na parte dos relacionamentos, estamos com bastante fluidez, está indo navegando de acordo com como deve ser navegado, né? Se você está numa situação complicada, então veja qual que é a sua parcela de culpa nisto. E o outro na parte de trabalho, um trabalho também tem uma parte bastante excelente. Veja onde que você precisa dar mais atenção e dar essa atenção. Ou seja, se coloca por inteiro essa semana relacionamento e trabalho, vai se dar magnificamente bom. Geminianos, uma semana para a gente trabalhar mais a nossa necessidade de dar fins, de dar inícios, né? Trabalhar tanto os fins quanto os inícios. Os fins é muito importante, né? A gente saber dar os fins e também dar os inícios. É uma ótima semana. Como eu falei na abertura, é uma semana boa para negócios, então para nós está muito boa. Tanto é que a gente começa aqui na parte dos relacionamentos. A runa que saiu foi a runa em branco, e a runa em branco, junto com a runa Urus, que é a primeira runa, vem dizer assim: vamos começar uma nova etapa, vamos começar algo, ou então finalizar aquilo
verdadeiramente. Pode ser uma semana em que vai ser muito exigido do nosso físico para fazer as coisas, mas vai ser uma semana muito bom. E no trabalho, olhar para si mesmo, olhar para suas questões e iniciar novos projetos. Uma semana muito boa para início de novos projetos, para a gente pegar aqueles projetos que a gente tem guardado aqui dentro e colocar eles para fora, ou então vai ficar só na semente, ficar mentindo para si mesmo. Geminianos, uma semana para a gente trabalhar mais a nossa necessidade de dar fins, de dar inícios, né? Trabalhar tanto os fins quanto os inícios. Os fins é muito importante, né? A gente saber dar os fins e também dar os inícios. É uma ótima semana. Como eu falei na abertura, é uma semana boa para negócios, então para nós está muito boa. Tanto é que a gente começa aqui na parte dos relacionamentos. A runa que saiu foi a runa em branco, e a runa em branco, junto com a runa Urus, que é a primeira runa, vem dizer assim: vamos começar uma nova etapa, vamos começar algo, ou então finalizar aquilo verdadeiramente. Pode ser uma semana em que vai ser muito exigido do nosso físico para fazer as coisas, mas vai ser uma semana muito bom. E no trabalho, olhar para si mesmo, olhar para suas questões e iniciar novos projetos. Uma semana muito boa para início de novos projetos, para a gente pegar aqueles projetos que a gente tem guardado aqui dentro e colocar eles para fora, ou então vai ficar só na semente. Cancerianos, uma semana boa, mas uma semana bastante movimentada. Pode ser que vocês não tenham muito tempo de respirar e ter que tomar muitas decisões seguidas. Também é uma semana que muitas mensagens, eu não diria revelações, mas muitas informações que vocês estão esperando chegar, chegue, e até mesmo aquelas que vocês não esperem chegar, chegue. Então atente-se a isso. Muitas mensagens estão se colocando à disposição da sua pessoa. Relacionamentos, semana muito boa no relacionamentos, bons momentos para ficar juntos, e é uma semana mais com foco no físico. Então, atente-se se você não está abusando ou sendo abusado ou sendo abusivo, né? Eu sei que a palavra é um pouquinho forte, mas tem que olhar isso. E se você não está colocando seus desejos à frente de tudo. É uma semana muito boa, porque fala mais sobre intimidades. No caso do trabalho, a gente tem algumas reviravoltas, algumas coisas se abrindo positivamente para você, até mesmo eu sinto que para alguns cancerianos, essa conjunção da primeira runa, que é Manás, com a última runa, que é da Gás, trazendo o fim do emprego, inicialmente porque surgiu uma coisa bem melhor para vocês. Cancerianos, uma semana boa, mas uma semana bastante movimentada. Pode ser que vocês não tenham muito tempo de respirar e ter que tomar muitas decisões seguidas. Também é uma semana que muitas mensagens, eu não diria revelações, mas muitas informações que vocês estão esperando chegar, chegue, e até mesmo aquelas que vocês não esperem chegar, chegue. Então atente-se a isso. Muitas mensagens estão se colocando à disposição da sua pessoa. Relacionamentos, semana muito boa no relacionamentos, bons momentos para ficar juntos, e é uma semana mais com foco no físico. Então, atente-se se você não está abusando ou sendo abusado ou sendo abusivo, né? Eu sei que a palavra é um pouquinho forte, mas tem que olhar isso. E se você não está colocando seus desejos à frente de tudo. É uma semana muito boa, porque fala mais sobre intimidades. No caso do trabalho, a gente tem algumas reviravoltas, algumas coisas se abrindo positivamente para você, até mesmo eu sinto que para alguns cancerianos, essa conjunção da primeira runa, que é Manás, com a última runa, que é da Gás, trazendo leoninos. Que semana maravilhosa, semana aqui tá estupenda para vocês, como diria aqui em Minas, para rachar de ganhar dinheiro. Não só de ganhar dinheiro, mas é uma semana muito forte no material, na matéria e sim nas recompensas que vêm dela. A gente começa com a runa Ótila, como sendo a primeira runa, essa que parece um peixinho,
ela já vem nos falando assim de recebimentos. Depois a gente tem na parte do relacionamento a runa Ferru e por último a runa Berkana. Então, cara, tem uma semana muito boa para vocês, muito boa em todos os aspectos. Vocês vão sentir um impulso criativo, comercial e também em questões de receber coisas que fazia tempo que vocês achavam que tinham perdido elas. Tá? Então, vocês vão estar muito positivos e proativos essa semana na questão financeira. Talvez alguma oportunidade se apresente para vocês terem um fluxo financeiro maravilhoso. Assim, tá uma semana muito estupenda. Talvez jogar na Mega Sena, não sei. Talvez fazer investimento em criptomoedas, não sei. Talvez fazer investimento em títulos imobiliários, não sei. Mas eu sei que está uma semana bastante interessante, apesar de eu ter dado 3 dicas aqui para vocês essa semana. Tá? Atente-se à casa, atente-se ao que você está prosperando nas relações e atente-se às recompensas que vêm no trabalho. E aí você vai ver que vai ser uma semana bastante excelente para vocês. Virginianos, virginianas, a gente vê uma coisa bastante interessante. Sentimento de escassez imperando essa semana. O que vem através do resto das runas não é uma escassez, é um sentimento de escassez. Um sentimento que precisa se esvaziar de muitas coisas e também o medo de faltar coisas. Tem as duas coisas ali no meio. É tanto o sentimento de ter que esvaziar-se, quanto o sentimento de que está faltando coisas. Na parte dos relacionamentos, ele parte para um viés mais construtivo. O relacionamento essa semana vai estar com um viés mais construtivo, mas precisando colocar o pé no chão e também olhar as suas bases, ou seja, aquilo que já aconteceu no passado, que faz ele se sustentar, e aquilo que ele está indo para o futuro, como ele vai para o futuro. Lembrando que essa runa é como uma árvore, então quais são as bases pelo qual isso está se sustentando e para onde que você quer que esses galhos e folhas cresçam. No trabalho, aqui a gente vê uma coisa até bastante interessante. Auxílio, ajuda serão dadas para você, mãos sendo estendidas e também reconhecimentos sendo dados. Librianos, não é uma semana fortuita para vocês, não é uma semana um tanto difícil, tá? É uma semana em que o sentimento de amargo na boca vai estar muito mais imperando do que qualquer outra coisa, tá? A gente tem talvez a finalização de um relacionamento ou o início de um grande processo de desgaste, tá? E no parte do trabalho as coisas não tendo mudança nenhuma e também não trazendo perspectiva de mudanças. Talvez o foco dessa semana seja o encarar essa dificuldade do fluir, porque as coisas não estão fluindo. A semana que vem tem uma semana muito boa. Essa questão de ser uma semana um pouco mais amarga do que as outras traz sim a necessidade para a gente se perguntar o que eu estou fazendo para tornar a minha semana ou a minha vida mais desafiadora. E fazendo esse tipo de pergunta e olhando com bastante seriedade para as respostas que vêm, a gente tem um impulsionamento para a semana seguinte, ou até mesmo essa semana, se você trabalhar bem forte o seu interior. Librianos, não é uma semana fortuita para vocês, não é uma semana um tanto difícil, tá? É uma semana em que o sentimento de amargo na boca vai estar muito mais imperando do que qualquer outra coisa, tá? A gente tem talvez a finalização de um relacionamento ou o início de um grande processo de desgaste, tá? E no parte do trabalho as coisas não tendo mudança nenhuma e também não trazendo perspectiva de mudanças. Talvez o foco dessa semana. Escorpião, a semana já começa com alguma certa indefinição. Para onde vou, para onde estou, como vou,
É uma semana boa, é uma semana boa. Ela só começa com esse sentimento de indefinição. Nos relacionamentos, se vocês estão brigados com a pessoa amada, reconciliação. Se vocês não estão brigados, só mesmo uma aproximação. E agora, se você não está namorando, o surgimento de alguém esta semana será bastante interessante. Eu não vejo, justamente por conta da primeira runa, um relacionamento mais a longo prazo, né? Eu vejo para essa semana, para quem não está namorando, muito mais uma reunião, uma união instantânea, uma união miojo, né? Do que qualquer outra coisa. Talvez o foco que eu sinta dessa semana não seja para aqueles que não estão tendo um relacionamento, ter algo mais profundo. Já no trabalho, grande fluidez, bastante fluidez mesmo. Deixa o seu emocional e a sua sensibilidade tomar conta, que vocês vão ver que o seu trabalho vai render horrores. Sagitários, olha só que coisa interessante. É uma semana de decisões mais difíceis. Aquele tipo de decisão que a gente enrola para poder decidir, mas que precisa ser decidida. Por que são decisões que a gente enrola? Porque geralmente ela envolve a gente se indispor contra as pessoas e talvez pessoas que não são queridas. Talvez sejam decisões que você tem que tomar uma postura mais ofensiva e você não quer tomar essa postura ofensiva. Agora, tomando essa postura mais ofensiva, dizendo alguns não necessários, mandando as pessoas irem plantar batata no mato, você abrindo o caminho. Ali a gente vê na segunda runa, que é a runa do relacionamento, a gente tem a runa do sol, a runa sólio. E isso trazendo mais o que? Protagonismo para você nas relações. Até aqui eu sinto que é muito mais relações comerciais. E você tomando essas posturas e decisões mais difíceis, você se mostrando alguém que seja confiável para isso. Aqui eu não vejo tanto relações amorosas, mas sim relações comerciais. E inclusive na parte do trabalho, mostrando bastante protagonismo. Ali a gente vem a runa Manás, é a runa do eu, ela conversando com a primeira runa, que é a runa Naudis, que é uma runa de cortes necessários, trazendo sim essa necessidade. Você, em tantas relações de trabalho direto, quanto em outras associações, você tomando esse protagonismo através de alguma necessidade de uma dureza maior, de uma secura, de um corte. Capricornianos, olha só que semana interessante. Capricornianos, eu vou começar com os capricornianos e as capricornianas solteiras dessa semana, que a gente mostra início de novas uniões, você procurando a pessoa aparecendo essa semana, por mais improvável que seja, mas uma pessoa que vai vai ficar mais tempo contigo, não um amor de carnaval que some na quarta-feira de cinzas. Não, que já mostra o início de um processo um pouco mais longo. Para aqueles que não estão olhando isso, a gente vê que é uma semana bastante interessante. Reconciliações podem vir a acontecer com muito mais intensidade, e a parte dos relacionamentos, para quem não está procurando, ela tende a não ter nenhum tipo de mudança. Para um pequeno grupo de capricornianos, é uma semana em que talvez mexer nos relacionamentos não seja interessante, porque está muito nebuloso e algumas decisões podem ser tomadas na semana seguinte, não essa semana, deixar quieto. Trabalho. O que o Capricórnio é? Capricórnio é uma cabra ou um bode, né? A tendência é ir fazer um enfrentamento e bater de cabeça para poder abrir o caminho na força, né? E ter essa semana para o trabalho, deixa quieto, recua um pouquinho, passo atrás. Não é interessante ser reativo e tampouco partir para o combate. É mais fácil você trabalhar estrategicamente na defensiva. É um trabalho que você vai fazer essa semana, um trabalho mais defensivo do que ofensivo. Trabalhar mais
as crises que virão, é muito mais eficiente essa semana do que propriamente partir para a luta direta. Capricornianos, olha só que semana interessante. Capricornianos, eu vou começar com os capricornianos e as capricornianas solteiras dessa semana, que a gente mostra início de novas uniões, você procurando a pessoa aparecendo essa semana, por mais improvável que seja, mas uma pessoa que vai dar vai ficar mais tempo contigo, não um amor de carnaval que some na quarta-feira de cinzas. Não, que já mostra o início de um processo. Bom, aquarianos, aquarianas, não é uma semana boa, não é uma semana fácil, é uma semana em que o sentimento é como se você estivesse andando na lama, não por conta da sujeira, mas por conta da dificuldade do movimento. Muitos apegos aparecendo, e aqui a gente vê que é uma semana em que, justamente por conta desses apegos, essa dificuldade de movimentação, até mesmo um sentimento de frieza, vai trazer uma certa dificuldade nos relacionamentos e também no trabalho. Pessoalmente, tome cuidado com resfriados, vindos através da contrariedade dentro da parte dos relacionamentos. Nós temos nos relacionamentos algumas separações. Eu sinto que essas separações são temporárias, né? Um tempo de 1, 2 semanas, mas por quê? Porque tem esse certo esfriamento, distanciamento. No trabalho, uma necessidade de ficar mais na sua, e esse é o ponto que você tem que fazer. Fique na sua. Bom, aquarianos, aquarianas, não é uma semana boa, não é uma semana fácil, é uma semana em que o sentimento é como se você estivesse andando na lama, não por conta da sujeira, mas por conta da dificuldade do movimento. Muitos apegos aparecendo, e aqui a gente vê que é uma semana em que, justamente por conta desses apegos, essa dificuldade de movimentação, até mesmo um sentimento de frieza, vai trazer uma certa dificuldade nos relacionamentos e também no trabalho. Pessoalmente, tome cuidado com resfriados, vindos através da contrariedade dentro da parte dos relacionamentos. Nós temos nos relacionamentos algumas separações. Eu sinto que essas separações são temporárias, né? Um tempo de 1, 2 semanas, mas por quê? Porque tem esse certo esfriamento, distanciamento. No trabalho, uma necessidade de ficar mais na sua, e esse é o ponto que você tem que fazer. Fique. Piscianos, para a gente poder finalizar aqui, e também, antes da gente terminar, eu quero dar o meu feliz aniversário para o meu irmão Guilherme, que faz aniversário no dia 21. Semana muito boa para vocês, piscianos. Muitas recompensas vindo para vocês, aquilo que vocês estavam esperando ser resolvido, sendo resolvido essa semana, boas notícias e também auxílio de todas as partes para vocês, tá? Algumas piscianas também contando o seu momento aqui dentro da gravidez. Eu não vejo alguns piscianos pensando nisso, mas eu vejo algumas piscianas tendo sim boas notícias em relação à gravidez. Não que os piscianos não queiram, mas é porque eu não sinto essa notícia vinda para eles, tá? Já na parte do... E quando tem, vocês sabem que eu falo. Já na parte dos relacionamentos, relacionamento é importante você ver qual o seu papel nesse relacionamento se você não está sendo deixado de lado. Tem que estar você junto, equilíbrio, você e a outra pessoa. Trabalho, qualificação. Inclusive eu vejo que talvez para alguns piscianos seja interessante você oferecer qualificação, entende? Você, como profissional qualificado, você oferecer os seus serviços para qualificar os outros. Então pensa bem nisso. É uma semana muito boa, é uma semana de boas novas, então
Tenha uma ótima, maravilhosa semana, finalizando, quer dizer, iniciando esse período da temporada pisciana como a última temporada do nosso ano, nosso ano astrológico que está finalizando.